Muitos filhos de Deus não usam o que Jesus Cristo dá, o poder. Não desfrutam da presença dele, na comunhão. Às vezes o cristão fica tão preso às coisas terrenas que ele não consegue liberar o seu espírito para Deus. Eu digo que quem não é feliz com Jesus não vai ser feliz com ninguém, irmãos. Porque não há um ser humano, ninguém nesse mundo que possa preencher o coração e trazer paz interior e literalmente preencher esse espaço que pertence a Deus. Amém, Jesus? Curva sua fronte por um instante. Pai, Santo Espírito de Deus, privilégio e honra, Senhor, encontrar o Deus vivo, o Deus da criação. Não é o tema, o que o Senhor tem falado conosco, mas me faz lembrar neste momento daquela mulher junto ao poço de Jacó. E Jesus dizendo: se tu me pedisses, eu te daria água viva. Água viva. Quanta gente, Pai, com águas mortas, águas paradas dentro de si. Não tem prazer de viver, não tem alegria. Pensamentos atormentadores ou tão somente, Pai, trazendo inquietação ao coração. Pensamentos perturbadores. E o preço já foi pago. Jesus pagou o preço para nos trazer salvação eterna, paz interior e todas as coisas de que necessitamos nesta vida e a vida eterna garantida. Jesus, muito obrigada, Senhor. Fala, Senhor, fala ao nosso coração. Que a Tua palavra viva encontre todo o espaço. Que o nosso coração seja verdadeiramente o lugar da Tua habitação. Que todo o nosso ser, Senhor, verdadeiramente seja do Senhor. Pai, estamos aqui para ouvir, para receber do Senhor. Reconhecemos que sem Ti, sem a Tua palavra viva, o ser humano está em trevas. Pois Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Senhor, onde há erros que não são percebidos, mostra, Senhor. Nosso Deus, o Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo de cada ser humano. Então nós pedimos, tenha liberdade, Pai. Nos oferecemos inteiramente ao Senhor. Senhor, quando o coração está preparado para o Senhor, então o Teu Espírito Santo opera. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Fale conosco. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá uma olhadinha no seu celular para não tocar. Amém, Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, ainda. Pastor, a armadura ainda. Você se olha no espelho todo dia? Ainda precisa? Você não sabe como você é? Você amanhã vai almoçar? Mas precisa. Você almoçou hoje, precisa almoçar amanhã? Então vamos lá. Deixando, as brincadeiras e vamos ao que interessa. O que mais importa. Carta aos Efésios, capítulo 6. Então, irmãos, a gente está agora na parte final, ainda não hoje, mas a armadura, esse revestimento de poder celestial no cristão, começa com o fortalecimento espiritual. Então, no versículo 10 começa, vai até o 18, não vamos ler tudo, mas é importante você observar bem que o Espírito Santo começa a armadura dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí você pensa e faz aquela comparação, comparativo simples. Bom, se eu não me alimento, se eu não como comida, se eu não ponho os nutrientes para dentro do meu corpo, o meu corpo fica fraco e vou ter problemas. Assim, são muitos filhos de Deus que não alimentam o seu espírito,
não alimentam a sua fé, não iluminam o seu interior, e então o diabo vem, muitas vezes engana com a maior facilidade. E esse é o ponto essencial que nós estamos observando. Então é necessário fortalecimento interior. A palavra de Deus é viva, é o alimento do nosso espírito, que trabalha todo o nosso ser e pode trabalhar toda a nossa vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu me alimento da palavra, busco entendimento e me encho do Espírito de Deus. E aí vamos avançar. Então nós estamos no versículo 12. De novo, pastora, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos contemplado, temos observado esse versículo, e ele bate direitinho com o capítulo 2, que fala das potestades do ar, ou seja, espíritos malignos que andam na atmosfera, nos ares. Então, compara com esse aqui, observa comigo, capítulo 2, aqui mesmo. É necessária essa base para a gente continuar. Então, o capítulo 2 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Dá uma paradinha. Muitos cristãos não aceitam quando se prega e se mostra na palavra que antes da pessoa aceitar a Jesus, ela estava espiritualmente morta. Tem gente que não aceita, quer brigar, quer contender, refuta o que se prega. E o que dizemos é: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se está na Bíblia, está na palavra, não se discute. Essa é a base do caráter do verdadeiro cristão, irmãos, que tem respeito, temor a Deus. Se está na Bíblia, não se discute. Então, nós fomos vivificados quando recebemos Jesus. Estávamos mortos em nossas ofensas. Mas eu não ofendi a Deus. A desobediência de Adão atingiu toda a raça humana. Então, essa é a realidade de Deus na vida do ser humano. Deus fez assim. Então, ofensas e pecados. Versículo 2, em que noutro tempo andastes. Pastor, estudamos semana passada. Sim, e precisamos estudar mais. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui estão as potestades do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque nós já saímos desse estado de desobediência para obedecermos à palavra de Deus. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. E 2, vamos lá, gente, aqui, versículo 3, entre os quais todos nós antes andávamos. Então também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Parece algo assim meio complicado, ou meio difícil. Não, irmãos. É outra coisa que muitos cristãos não aceitam. Ah, Deus não é irado. Não. Se Deus fosse irado, ele acabava com a humanidade. Olha no mundo quantas pessoas desrespeitam a Deus assim rasgadamente. Afrontam a Deus rasgadamente. Só que Jesus já foi à cruz. Ele já foi ao Calvário. Então a misericórdia de Deus, as misericórdias se estendem à humanidade através do sacrifício de Jesus. Foi Jesus quem bebeu o cálice da ira de Deus. O pecado de Adão foi terrível. Então toda a raça humana ficou em desobediência a Deus. Desrespeito a Deus. Cada um fazendo o que queria. E grupos e muitos imitando e copiando. Isso continua, pastor? Sim. Sim. Mas Jesus já foi à cruz. Então Deus olha para a humanidade
através do Calvário, esperando que a palavra de Deus, a palavra dele, seja pregada a toda criatura. Por isso Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mortos nos delitos e pecados, ouviram a palavra viva de Deus, aceitaram a Jesus, saíram do estado de morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 14, versículo 6, não mexe na sua Bíblia, você conhece. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Então, essa é a realidade da história da humanidade. Então, vamos lá. Mas Satanás está na terra. Está juntamente com os seus demônios. E parte desses espíritos estão nos ares. Observando a humanidade, observando a sociedade, observando as famílias, observando as pessoas, observando lideranças, observando para ver como pode entrar e atingir as pessoas, usar as pessoas. Então o Espírito Santo, usando aqui o apóstolo Paulo, diz que todos nós, antes de aceitarmos a Jesus, também andávamos segundo as potestades do ar. Daqui. Quantas pessoas são oprimidas pelo medo? Oprimidas. Foram pessoas que viveram em aparente liberdade, saíam, trabalhavam, estudavam, e foram se fechando, enclausurando, e de repente não conseguiram mais sair de casa. Volta e meia vem um pedido de socorro por uma visita, alguém que está dentro de casa e não consegue colocar o pé fora da porta da casa. Por quê? Medo. Medo de ver gente, medo de sofrer algum dano, medo, uma prisão e tantos outros fatores que aprisionam o ser humano. Então essa é a realidade de muita gente, mas todos nós, todo ser humano, de alguma forma era atingido pelas potestades do ar, espíritos dos ares. Então, voltando agora lá em Efésios, no capítulo 6. Então, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais Dá uma paradinha. Então, você já está vendo aqui que espíritos dos ares, eles atuam com maldade nos lugares celestiais. Qual é o lugar da morada do Espírito Santo? O corpo humano. Qual é o lugar mais ambicionado e cobiçado pelo diabo e seus demônios? O corpo humano. Para as vontades carnais, para o pecado, para as doenças, para o sofrimento. Para usar pessoas como ferramentas. Irmãos, há determinados sentimentos e vontades que são como que alimento de demônios. Se uma pessoa, ela é fraca espiritualmente, ela é de Jesus, mas ela não suporta provocações e revida e rebate, e vive em contendas e brigas, essa pessoa tem um eu dentro de si e de repente tem uma aparência de humildade. Muita gente tem um combustível dentro do peito para brigas e contendas. Mas o diabo engana e a pessoa, ela pensa e sente e acha que está certa. Rebatendo, revidando e sempre alimentando contendas. Esse alimento é exatamente o que está alimentando as potestades dos ares. Satanás, ele sabe como atuar com seus demônios para destruir a família. Para denegrir a imagem do casamento, que foi a primeira instituição de Deus sobre a face da terra, e é a instituição mais perfeita.
mas dentro da palavra. Se o marido ocupar o seu espaço e cumprir o seu papel, desde o coração, e a mulher ocupar o seu espaço e cumprir o seu papel, entra na palavra e você vai ver isso. Então o demônio gosta de jogar gente contra gente. E aí? O Espírito Santo diz, não luta contra carne e sangue. Por que não vai travar uma batalha de oração, em vez de ficar batendo e rebatendo até destruir o casamento? Porque o ego fala mais forte. Porque o eu grita mais alto. Só que ninguém reconhece. Aí, sabe como é que a coisa se conduz? Pois é. Tem casais que estão casados há 10 anos, estão sempre precisando ser acompanhados por atendimentos pastorais. Espera aí, irmãos. Seria tudo resolvido se cada um entrasse no seu espaço dentro da palavra. Entra no seu espaço no casamento, mas entra com a palavra. Pastor, irmãos, eu sei o que eu estou te falando. Ou vocês acham que demônios não se alimentam de raivas, de iras, de invejas, de contendas? Tem casas que tem comida à vontade para o demônio. Eu estou usando figuras ilustrativas como o quê? Ou seja, o demônio se faz ali naquele casamento porque todo mundo gosta de brigar. Porque um se sente superior ao outro. Ou um se sente literalmente arrebentado pelo outro. Bota o endereço apresenta a casa a Deus. Mas não fecha a boca, não. Não para com a contenda, não. Todos nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, da atmosfera. Então, irmãos, é preciso paralisar a ação desses espíritos. É preciso parar de alimentá-los. O corpo humano é o lugar mais cobiçado pelos demônios. Espíritos de enfermidade ficam desesperados para tomar conta de um corpo. A pastora, irmãos, todos aqui conhecem porque leem a Bíblia e estudam, vocês são estudiosos da palavra. Mas é bom sempre rever. Não há necessidade de voltarmos aqui, porque não luta contra a carne e o sangue. Isso nesses bates e rebates. Mas tem que haver um domínio sobre a própria carne. Porque se não vigiar, meu irmão, o diabo vai tentar usar. O diabo não usa pessoas santas. O diabo não toca em quem é cristão e está na presença de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro andava ao lado de Jesus o tempo todo. Foi Pedro quem teve a primeira revelação do Espírito Santo de Deus de que Jesus Cristo realmente era o Filho do Deus vivo. Em poucos minutos, Jesus estava repreendendo Pedro e provando que o diabo estava usando Pedro. Jesus virou para o Pedro e disse: arreda-te, Satanás, sai da minha frente. Você cogita das coisas dos homens, das coisas carnais e não das coisas de Deus. Quem conhece essa parte? É só deixar, o diabo vai enganar, ele vai usar. Quantos cristãos não dominam sua vontade própria? É tão simples, irmãos. Tem gente que não tem um autocontrole nem na comida. Por exemplo, há pessoas que são desesperadamente voltadas para comer coisas como doces, por exemplo. Assim como tem gente que entra numa briga, numa contenda e não se cala, não tem domínio próprio, tem aquele também que come e não tem um domínio próprio para dizer chega. E o demônio não vai atuar nisso. Para e pensa. Todo descontrole está fora de controle. Então o demônio vai atuar. Em 1998, irmãos, 98, eu tinha pouquíssimas pessoas assim
que pudessem, vamos dizer assim, dar um atendimento pastoral. Eu lembro que às vezes eu terminava atendimentos meia-noite, cheguei uma sexta-feira a ir até 1h da madrugada. E aí o que eu fazia? Para me manter de pé e alerta, eu tomava cafezinho. Caramba, o café é um produto natural, foi Deus que fez. Mas a partir do momento que você cria uma dependência, você perdeu o seu autocontrole. Com a desculpa de me manter alerta, acordada, acordava entre 4 e 5 horas da manhã. Fazia todos os cultos, depois dava atendimentos ao ponto de ficar estressada. E aí tomava cafezinho para, ficar alerta, despertada. E eu percebi que eu estava, literalmente, dependente do café. Café é um produto natural, foi Deus que fez. Mas se você exagerar, cafeína vai acabar te dominando. Eu parei, pensei, propus dentro de mim, pensei, falei com Deus, falei, não, Senhor, eu vou enfrentar essa luta, dessa carga horária, desses compromissos todos, até o Senhor ter pessoas preparadas, mas eu não vou tomar café. Vou passar uma temporada sem tomar café. E fiz um voto a Deus. Falei, por 3 meses não boto uma gota de café na boca. Nem nada que tenha cafeína. Fiz o propósito. Você pensa que não vinha uma vontade? Vinha. Descartava. Não fiquei 3 meses, fiquei 4. 4 meses. Sem botar uma gota de café. E tomei porque eu quis tomar. Café é coisa de Deus, foi Deus que fez. Mas vício, dependência, nem pensar. Se você não vigiar, tem determinadas coisas, irmãos, que vão aprisionar. E aí a pessoa perde o controle, o autocontrole. E aí quem vai dominar? Assim são as brigas. Tem que haver, irmãos, um consenso. Por isso que é necessário o cristão, de vez em quando, tirar um tempinho de consagrações, buscando do Espírito Santo uma ajuda séria. Tem coisa, irmãos, que às vezes o cristão não percebe, ele não vê. Ele está tão dominado, está tão envolvido, está tão acostumado, que ele não discerne, não percebe. Tem gente que é contenciosa e não enxerga que é. Tem que acabar com o problema, não é só calando a boca, é pela raiz, tem que ir lá na raiz da coisa. E de repente essa raiz está, sabe onde? Num ego dentro do coração. A pessoa se acha sempre certa e acha que o outro é errado. Enquanto essa pessoa se achar certa ao ponto de apontar sempre o erro do outro, ou achar que sempre o outro é que é errado, Satanás vai ter espaço. Por quê? Porque ali ele encontrou uma fonte de orgulho, de vaidade. O ego não gosta de calar. O ego não gosta de ficar por baixo. O ego gosta de aparecer e de se expor. Às vezes o cristão está sendo tentado pelo diabo e ele está alimentando a obra do próprio diabo, oferecendo seu próprio corpo. Como é o caso, como eu disse, da gula. Tem gente que tão desesperada por doce, a pessoa é capaz de comer um pedaço, o paladar fica gritando pelo segundo, a vontade, a vontade, a vontade. A vontade. E a pessoa vai e continua com vontade e vai para o terceiro. Está totalmente fora de controle. Não tem controle. E um dos frutos do Espírito Santo é exatamente o domínio próprio, quando você diz, basta. Exatamente isso. Irmãos, os ensinamentos errados são terríveis. Um dia desse, uma pessoa veio a mim e disse, pastora, eu fui morar muito longe, e no lugar que eu moro só tem 2 igrejas e uma igrejinha numa casa. E eu fui
porque eu precisava tomar ceia, me alimentar. E de repente uma senhora está gritando, dançando, rodando. E depois que tudo parou, depois de muito tempo, ela disse, eu não conseguia parar porque o Espírito de Deus estava em mim. O Espírito Santo não é desordenado, não é descontrolado e não faz ninguém passar vergonha. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, ou seja, se eu quero calar a boca, eu calo. E se eu quero falar, eu falo. Assim também na alimentação, irmãos. Há pessoas que são desordenadas, não tem freio. E todo exagero é exagero, então não é normal. E o demônio gosta disso. Falta de controle na língua, falta de controle na língua, no falar, no contender, falta de controle no alimentar, no paladar. E de tudo isso, em tudo isso, potestades dos ares atuam. Você vê que a pessoa fica prisioneira do seu paladar, perde o autocontrole, e daí a gente sabe o desespero de pessoas que têm obesidade mórbida, que desesperadamente tentam ter um controle no corpo e não tem. Então vamos atentar bem. Esse capítulo 2, aqueles 3 versículos, irmãos, eles explicam tudo o que acontece com a humanidade, com a sociedade. Sim, por que fulano briga demais? Porque o ego está dentro do coração, a pessoa fala o que quer, fala o que pensa, não aceita ficar por baixo, e tem um demônio ali, tomando conta da história. Até que a coisa explode. Arrebenta com o casamento, arrebenta com relação familiar, muitas vezes é na vizinhança, local de trabalho. Então, Satanás está sempre observando como ele pode usar o ser humano, como ele pode atuar no ser humano, como ele pode prejudicar o ser humano. A questão da gula, o prejuízo é grande no corpo. A pessoa sente uma satisfação incrível em comer aquilo que gosta e comer desordenadamente. Depois o sofrimento é tão tenebroso que a pessoa quer morrer. E o diabo quer matar. E aí você vê as potestades dos ares sempre tentando estar no comando da vida das pessoas. Como paralisar isso? Lá na raiz. Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. O título todos conhecem bem, não é uma parte bem, penso eu, conhecida da maioria dos cristãos. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso não é incrível? Quantas vezes já ouvi pessoas perguntarem assim, pastora, por que o Espírito Santo fez isso com Jesus? Isso nem é a pergunta para que se faça. Vai se meter nas coisas de Deus, mas a coisa é simples. Como é que uma pessoa, um homem ou uma mulher que viveu na prostituição, mas de oferecer o seu corpo à vontade, e vamos dizer, não só por dinheiro, mas por prazer e satisfação. Como é que essa pessoa vai provar que ela tem domínio sobre sua carne se ela for posta numa ilha como eremita, sozinha? Tem mais ninguém na ilha. Vai provar fidelidade? Ela vai provar santidade? Não.
Às vezes fica assim no meio do fogo. O cidadão teve a cara de pau de chegar para mim e dizer: ah, pastor, aconteceu. A esposa foi para a maternidade. A vizinha já se oferecia. E a irmã da esposa, que foi para limpar a casa, encontrou a cena, a porta estava aberta. Dentro da casa do casal. Ah, a carne. A carne. A carne. Se o coração estivesse em Jesus, se os pensamentos estivessem na esposa e na criança, podia ter o açougue inteiro, meu irmão, do inferno. Das pombas e de todas as tontas. Então as potestades dos ares trabalham bastante. Principalmente nas vontades da carne. Mas pastor, irmãos, Jesus teria de fazer um sacrifício único, completo e eterno. Espírito, alma e corpo. Quarenta dias sem comer. Vida honrada de Jesus o tempo todo. Aos 12 aninhos, a família procurando Jesus na festa, ele estava dentro do templo. Sempre envolvido com as coisas de Deus. Agora o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ele vai ficar com fome de comida. O estômago vai doer. A carne vai desesperadamente desejar comida. Mas o Espírito Santo o levou e ele vai em obediência, com amor. Jesus vai enfrentar Lucifer, todos os demônios, todo o mundo espiritual das trevas e vai se oferecer em sacrifício. Ele tem que estar preparado para fazer o resgate da humanidade. E começa por onde? A fome. Ele vai suportar a fome. E ele fica 40 dias sem comer. A Bíblia não diz que ele ficou sem beber água. Não diz que ele teve sede, diz que ele teve fome. Muito bem. E quem o levou? O Espírito Santo. E levou para que ele fosse tentado pelo diabo. A pessoa é desesperadamente glutona por doce. Ela não pode faltar ao casamento do familiar mais chegado. Chegando lá, o banquete está lá. O que mais tem? Doce. Ela vai precisar de ter um autocontrole, domínio próprio. Do contrário, vai querer comer de tudo. Vamos dizer que tenha 15 variedades ou 20 variedades. É só umzinho, mais umzinho, mais umzinho, mais umzinho, mais umzinho. E aquele que mais gostou? Só mais um. Só mais um. Assim a carne vai trabalhando. Então as potestades do ar se fazem quando a carne se entrega às vontades que vão causar dano no corpo. Porque o diabo quer o corpo, né, destruído. Ele quer destruir o corpo. O pecado destrói. O pecado deixa o ser humano espiritualmente morto. O comer desordenadamente deixa o corpo doente. E o diabo quer isso. A falta do domínio no espírito, do quebrantamento, da humildade, leva ao impulso das brigas. E os demônios estão se fazendo. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Vai lá, meu filho, para o deserto. Não vai ter nada. Não tem nem um pedaço de pão. 40 dias. Versículo 2. E
tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem uma paradinha. Aí você para e pensa, o pão, ele tem uma força incrível, tá? De colocar dentro de quem está com muita fome, uma sensação de saciedade. Ou seja, comeu, o desespero da fome acabou, naquela hora. Não que tenha os nutrientes, mas cessa aquele desespero de fome. Então, o diabo foi tentar Jesus com o quê? Com comida. Comida. Ele começa com a dúvida: você é filho de Deus mesmo? Te deixa com fome? Então manda essas pedras se tornarem pães. Ou seja, fabrica pão e come. Come, meu camarada, porque o corpo não fica sem comida. E aí Jesus abre a boca, vai lá, e diz no versículo 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A carne quer satisfação. Toda pessoa que entregou o corpo à carnalidade, então, se ela se converter e decidir viver em santidade, ela vai ser tentada na carne. E aí? Pois é. Então a potestade do ar tá. Não vai pecar mais não? Você não vai pecar mais não? Vai ser santinho? Não vou mais poder tocar em você? Ué, pastor, não pode tocar? Marca aqui e vai comigo em Isaías 35. Livro de Isaías, capítulo 35. Livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Quem lê comigo? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali, sabe o que significa isso? Jesus está sempre perto. Olha a importância, irmãos, do cristão ler a palavra, entender e meditar nela. Porque a oferta do pecado vai vir. E o cristão vai lembrar do que a palavra de Deus lhe diz para cada momento da sua vida. Para cada tentação, o momento da tentação. O diabo disse para Jesus: você é filho de Deus mesmo? Que pai é esse que te deixa com fome? 40 dias? Você não é filho de Deus, coisa é isso. Deus não é teu pai. Quantos cristãos, irmãos, ao passarem por uma necessidade, um problema que se estende um pouquinho, até se revoltam contra Deus? Abandonam Jesus. Pois é. Muita gente pensa que Deus só ama se fizer todas as suas vontades. Aí Deus me ama. Ao contrário. Se um pai ou uma mãe fizerem todas as vontades dos seus filhos, de repente, estão criando malandros, encrenqueiros. Sim ou não? Sim ou não? E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. Você pode observar caminho com C maiúsculo e santo. Por quê? É Jesus. Quando o cristão entra na palavra, irmãos, desde o coração, tá? Ele está em Cristo. O diabo não consegue. Satanás pode oferecer a maior oferta de pecados, a maior oferta de vantagens, a maior oferta de prazeres, e a pessoa diz não. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
que Jesus estava dizendo? Eu renuncio à comida nesse momento em que eu estou me consagrando diante de Deus. Irmãos, o jejum não compra Deus. O jejum não é um pagamento a Deus, não é moeda de troca em favor de bênçãos. O jejum, ele te traz disciplina. Você passa a ter um autocontrole. O jejum também te deixa mais sensível no espírito. A partir do momento que não tem comida trabalhando o tempo todo, teu espírito fica mais sensível à presença de Deus. Então não é para passar fome, para ficar, mas que o jejum de vez em quando é bom, ele é bom. Mas nunca para comprar Deus ou negociar bênçãos com Deus, mas sim para consagrar e para ter autocontrole. Não só pessoas que têm a gula, mas há muitos outros jejuns que se deve fazer. A pessoa que vivia na prostituição faz jejum da carne até o casamento. Deixa de ter o prazer carnal do sexo até o casamento. Por quê? Porque o caminho é alto, o diabo não alcança. Há sentidos figurados na Bíblia que são tão claros que não deixam dúvida nenhuma. Há uma parte da Bíblia que diz que o céu é para cima, o inferno é para baixo. Mas tem gente que desce e pouco se importa e acha que está muito bem com Deus. A carne, ela tem desejos e vontades. E quando as vontades vão contra a palavra de Deus, é necessário dominar a carne. Voltando lá em Mateus 4, versículo 5, diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, dá uma paradinha, o ponto mais alto do templo. O ponto mais alto do templo. O diabo veio na mente de Jesus e colocou Jesus lá no pináculo do templo. E logo disse-lhe, versículo 6, se tu és o filho de Deus, olha, novamente, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, se joga lá embaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo está citando a letra do Salmo 91, irmãos. Olha que o diabo usa muito a letra. Ele sabe criar manobras com a letra para fazer o cristão cair literalmente fora da palavra. Que isso, pastor? Bom, primeiro, a primeira coisa aqui. Quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, todos nós sabemos que Jesus era Deus. E que foi Deus quem deu a Davi a forma como ele queria o templo que Salomão construiria. Quando Jesus entrou no templo de Salomão, todo mundo achava que Jesus era um plebeu, um qualquer. Eles não tinham noção de que Jesus Cristo era Deus e foi Deus quem deu o desenho, a arquitetura daquele templo. Foi Deus quem mandou construir aquele templo. Foi Deus quem deu a forma. Deus disse todas as medidas, como ele fez com Noé sobre a arca. Só que a humanidade, os próprios judeus não sabiam. Eles não enxergaram, não perceberam que o dono do universo estava em carne ali diante deles. E que foi ele quem planejou aquele templo. Projetou. Deu os recursos para a construção do templo. Movendo corações, como o rei Davi disse. Davi juntou bens e valores
para a construção do templo para entregar a Salomão. E Davi vai agradecer a Deus e ele diz assim: graças te damos, porque da tua mão recebemos, da tua mão entregamos. Porque o coração do povo, voluntariamente se ofereceu. Davi fala isso. Então aquele povo não tinha noção de que Jesus Cristo foi quem criou todas as coisas. E quem projetou e planejou aquele templo. O diabo vem na mente de Jesus e leva Jesus ao pináculo do templo, achando que está fazendo vantagem, vai lá para o topo. Mas tem gente, irmãos, que quer iniciar na obra de Deus e quer iniciar no pináculo. Não aceita pegar uma vassoura na igreja, não aceita lavar um banheiro, acha que isso, né, é menosprezo. Não aceita ajudar na escola bíblica para preparar o lanchinho da criança. Não, Deus me chamou para pregar. Mas não pode pegar uma vassoura. E não era o caso de Jesus, mas ele vai lá. Aí, ele agora vem e assopra. Se joga lá embaixo. Se Jesus se jogasse, estaria o quê? Tentando a Deus, obrigando Deus a segurá-lo, enviar os anjos, provocando Deus. Ou seja, Deus vai fazer porque eu estou querendo que ele faça. Seria como ditar ordens a Deus. Não, ele tem que fazer. Se joga lá embaixo, ou seja, se mata, se joga. Ah, não, você não vai se matar porque os anjos, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ou seja, vai. Obriga Deus a enviar os anjos. Aí o que Jesus diz? Vai comigo. Versículo 7. Vai comigo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Seria tentação a tentar a Deus, obrigar Deus a fazer alguma coisa que está escrito pela provocação. Uma coisa, irmãos, é a pessoa, eu usei o exemplo, a pessoa deu um tropeção violento, que se quebraria toda se não fosse o socorro de Deus. Mas foi na inocência. Deu um tropeção, pá! Caiu lá, todo mundo pensou que se arrebentou, não sofreu um arranhão. Cumpriu-se a palavra. Não sofreu dano nenhum. Não quebrou um ossinho sequer. Mas ela não disse, eu vou me jogar daqui e vou me arrebentar e Deus que cuide de mim. Então, antes que eu me arrebente, ele vai vir e vai me socorrer. Ou seja, eu obrigo Deus a trabalhar para mim. Seria isso. Há cristãos que são orgulhosos, que só querem o pináculo do templo e querem que Deus faça sempre as suas vontades em tudo. Tem que ser do jeito que quer. E até provocam a Deus. Deus, se o Senhor não me abençoar, eu rasgo a Bíblia. Deus pode rasgar. No dia do juízo você dá contas. Por quê? Porque está escrito, eu velo sobre a minha palavra, não é sobre a letra. A letra mata. Você vê que o diabo quer que Jesus lhe obedeça. O diabo quer Jesus em obediência a ele, Satanás. E Jesus discerne que é o diabo nos seus pensamentos. Olha a importância, irmãos, do capacete e do discernimento das potestades do ar. Ou seja, o diabo está soprando. Ele sopra na cabeça da esposa, teu marido não te merece. Ela solta a língua em cima dele. O diabo solta em cima do marido. Ela não te merece, ele solta a língua. A potestade está se fazendo. E continuam as tentações. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Por favor, observem o muito.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Dá uma paradinha. Vocês conhecem o Salmo 121? Quem conhece? O salmista está passando por algum momento muito difícil. Está precisando da ajuda de alguém. Mas espera aí. Quem pode ser maior do que ele? Então ele olha uma montanha, a montanha representa alto, poder, está por cima, está por cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem está acima de mim? Quem tem mais que eu? Quem pode? Quem tem mais influência? Quem pode me tirar dessa situação? Há pessoas que vivem assim, irmãos. Gostam muito de fazer amizade com pessoas importantes, porque numa determinada necessidade, a pessoa tem influência, tem força, tem conhecimento, tem poder. E muitas vezes são filhos de Deus, que criam uma dependência de pessoas nesse nível. Não, deixa que meu amigo resolve. Não, fulano é meu amigo, pode deixar que ele vai resolver. O diabo leva Jesus ao monte mais alto, altíssimo, e mostra todos os reinos do mundo. Ele mostrou os reinos empresariais, ele mostrou os reinos artísticos, ele mostrou os reinos da fama, do dinheiro, do poder, das honras que os homens e as pessoas dão. Ele mostrou o reino dos aplausos. Vai, Jesus, escolhe aí. O que você quer? Não precisa nem escolher, não, eu te dou tudo. Todos os reinos eu te dou. Tem gente que é tão inocente, que tem uma sede, um desejo de ser famoso, famosa. Tem gente que só se satisfaz se for ovacionado, aplaudido, aplaudida. Há pessoas que são, porque caem na graça das pessoas, mas há pessoas que buscam isso desesperadamente. E quando a fama passa, vem o quê? A frustração. Pessoa que tem uma sede de fama, ela não suporta o anonimato. E é uma coisa impressionante, é um contraste violento com Jesus, porque ele era o criador do universo, o dono do planeta, multiplicava pães e peixes, alimentava multidões, e quando terminava de multiplicar os pães e os peixes, ele ia para um cantinho ficar sozinho, procurava um monte, ficava num canto sozinho, ele com Deus. Ele não ficava no meio da multidão para escutar os elogios. Olha que poder, que homem é esse? Queriam que Jesus fosse o rei deles. Irmãos, o que está dentro do coração muitas vezes é um enigma para o ser humano, mas para Deus tudo é transparente. É incrível o coração de Jesus, sendo ele o dono do planeta, viveu como a pessoa mais humilde da face da terra, mas ele era humilde. Então ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A fama é enganadora. O brilho do mundo é enganador. O poder, ele dura. Pode durar um tempo, pode durar o tempo da vida na terra. E quando partir para a eternidade? Vai partir com esse poder? Vai levar a conta bancária para o céu? O nome famoso vai dar a salvação eterna? O dinheiro vai comprar a salvação eterna? Então o diabo leva Jesus no monte mais alto e mostra todos os reinos, só reino do mundo. Observa isso, por favor.
Porque Jesus trouxe o reino celestial, o reino do céu, o reino de Deus, um reino de poder sobre Satanás e seus demônios. Poder de reinar sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Poder de reinar como filho, filha de Deus. Reinar sobre as vontades próprias, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Reinar sobre toda a bruxaria e todo o mal. Como? Autoridade do nome de Jesus. Cercado por anjos de Deus. Tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Então muita gente se prostra diante da fama, diante do brilho, diante dos aplausos, diante do dinheiro. De novo, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Até o diabo tem de servir a Deus. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Tem gente que por amizade se vende. Cria uma dependência tão grande dos amigos que não se importa se por amizades, o tempo consumido com as amizades vai prejudicar a sua comunhão com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo com a família. Tem gente que prejudica a família por causa dos amigos. Mas tem gente que literalmente empobrece espiritualmente, porque gasta tempo com aquilo que não vai edificar aos olhos de Deus. A internet, irmãos, poderia ser a maior bênção em termos de tudo, de conquista, conhecimento, pesquisas, comunicações. Tudo com grande utilidade. Tudo para facilitação da vida. Mas tem sido um dos maiores, a internet tem sido a grande vilã, que rouba o tempo e a pessoa não percebe o quanto ela se distrai diante de um computador. Porque é uma coisa incrível. É um círculo viciante, porque atrás de uma coisa vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E tem gente que tem tantos seguidores, que se comunica com gente, com tantas pessoas estranhas, e não se comunica com Deus e com a família. Então o diabo disse: todos esses reinos eu vou te dar. O que você quer? Fama? Você quer milhões de seguidores? O que você quer? Você quer muito dinheiro? O que você quer? Tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Me adora. Pastor, nenhum cristão vai se prostrar diante do diabo. Por que Jesus disse isso aqui? Tem cristão que se prostra sim. Troca a sua comunhão com Deus e com a família pelo mundo, pelas festinhas, pelas distrações. Troca até um culto a Deus, um culto ao Espírito Santo por uma festinha. E não é nenhum reino deslumbrante. São momentos passageiros. Para completar, versículo 11. Então o diabo deixou, e estes chegaram os anjos e o serviram. Agora, como é um estudo da palavra, irmãos, e hoje o estudo é sobre tentações, quando o cristão é tentado e não está percebendo que o espírito do ar está tentando monitorá-lo, feito uma marionete, vai para os seus amigos, deixa a sua esposa, deixa seu casamento. Vai para a festinha, tão abrangente. Olha, a festinha é muito mais prazerosa do que ficar sentado numa poltrona escutando pregação. Escutando um blá 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 que você já conhece. Tem gente, irmãos, que não suporta ficar dentro do templo no momento das ofertas.
causa inquietação. É chato. Sempre a mesma coisa. Muita gente tem muito mais prazer nas coisas de fora do que nas coisas de dentro. E não percebe que potestades dos ares estão monitorando sua vida. Satanás, ele é bandido, mas ele é muito sutil. Uma das coisas que é impressionante, uma das que impressiona mesmo, é a sutileza de Satanás pegar coisas mínimas e começar ali para fazer aquela coisa crescer. Cresce a amizade, cria dependência. Então os verdadeiros valores vão ficando de lado. A pessoa já não tem prazer, tanto prazer num culto quanto tem na festinha. Quanto tem no bate-papo com os amigos. Ela tem mais prazer em ficar na internet com conversas diversificadas do que lendo a Bíblia. Estudando a palavra de Deus, alimentando a sua fé. E tudo isso Deus vai observando e a pessoa está se distanciando de Deus. Caindo numa religiosidade, mas não percebe. O dia que precisar o poder e ele falhar, o desespero toma conta. Aí pode ser tarde. Que isso, pastora? Agora, as coisas de Deus são tão tremendas, irmãos, mas tão tremendas, que quando o cristão é sincero, e o Espírito de Deus vem para acordá-lo, quando o cristão é sincero, e o Espírito de Deus vê a sua sinceridade, e vê que ele está caindo numa cilada, bem devagarinho, não está percebendo. O Senhor Deus prepara um momento para dar uma corda nesse filho, para dizer assim, acorda. É você. Você gosta demais de briga, de contenda. Aí a pessoa diz, é verdade. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que refletir, eu tenho que mudar. Eu tenho que voltar à prática das primeiras obras. Quando uma pessoa se converte, irmãos, o início da conversão, uma pessoa sincera. Quando a pessoa sincera se converte, ela dá tanta atenção à palavra de Deus, mas tanta, que ela cria um amor profundo por Jesus. E ela tem uma sede de agradar a Deus. E ela quando ora, diz assim, Senhor, não quero errar não. Se eu errar, o Senhor me mostra, não deixa não. Vou te dar o exemplo do rei. Vai no Salmo 19. O exemplo do salmista. Salmo 19. Dá uma olhadinha comigo. Salmo 19. O exemplo de Davi. Salmo 19. É o versículo 12. A oração do cristão sincero. Vai comigo. Versículo 12. Quem lê comigo? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu. Irmão, se uma pessoa orgulhosa, se ela quiser realmente que o Espírito de Deus dirija a sua vida, ela vai fazer essa oração e vai dizer, Senhor, eu não quero errar mais não. Eu quero meu coração limpinho. Eu vou aprender de Jesus que é humilde de coração. Se a pessoa encrenqueira não segura a língua e não se importa de contender e brigar, se ela despertar para a sinceridade, para o temor a Deus e o valor da salvação, ela vai fazer essa oração. E vai dizer, Senhor, eu não estava enxergando. Uma palavra, uma pregação, às vezes é um louvor. Conhece um louvor? Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Disposto a cumprir todo o teu.
Tá bom, então vamos aqui. A esposa não se cala. O marido fala e ela acha que ele está sempre errado. E ela não se cala. Aí ela vem e lê na Bíblia: mulher, seja sujeita a teu marido. Aí ela vem na Bíblia, ela vem no culto. E escuta assim, olha só, no culto. Atenção, hein, gente, olha a boca. Na multidão de palavras não faltam transgressões. Eu falo demais mesmo. Fulano, cara, eu continuo brigando. Senhor, estou toda errada. Que bom que foi sensível ao Espírito Santo. As brigas vão acabar. A potestade do ar não vai ser alimentada mais, não tem briga. O ego caiu. Aí, irmãos, a pessoa que não atenta para a palavra, que é criança, ela não falta em determinados cultos. E em determinados cultos ela berra: sai, capeta, tá amarrado, sai daqui, fora da minha vida. Aí Jesus mansamente fala no coração: é só você me ouvir. Não precisa gritar não, é só você me ouvir. Se você me ouvir, o diabo não vai ter espaço. Abre lá em Efésios 4, 27. Efésios 4. Efésios, agora é 4, capítulo 4, versículo 27. O que diz o versículo 27? Então ele encontra lugar na contenda? Claro, irmãos, claro que ele encontra. Ele encontra espaço num coração egoísta? Claro que ele encontra. Ele encontra espaço no orgulho? Claro que ele encontra. Ele encontra espaço na gula? Claro que ele encontra. Não deis lugar ao diabo. É só ouvir a Deus, irmãos. É só ouvir a Deus. É só ouvir, prestar atenção. Deus fala. A forma do casamento, o cristão fala. Então vamos aprender. Bom, eu não era de Jesus. Então me conduzia como a sociedade se conduz. Como aprendi da família. Agora eu sou de Jesus, eu vou aprender com Jesus. Eu vou aprender de Deus. Quem foi que realizou o primeiro casamento da face da terra? Deus. Então ele sabe o que é melhor para um casamento. Ele sabe e orienta a mulher, ele orienta o marido, ele ensina, ele corrige. Pronto, acabou o problema. É só ouvir o Criador. As tentações podem crescer à vontade. Exemplo, tem gente que tem pavor de enfermidade, tem medo. Pode ter certeza, mais dia menos dia vai ser pego. Por quê? Porque Deus manda jogar o medo fora. E aí tem espíritos dos ares que vão tentar dominar o corpo. Não, pastora, não. Em Lucas tem um caso de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E ela andava curvada. Por que ela andava curvada? Ela se curvou pela enfermidade. Então, a enfermidade conseguiu dobrar o corpo dela, destruir o corpo dela, causar dores no corpo dela. Até que ela encontrou Jesus e ficou livre da enfermidade. Gálatas 5:1. Voltando um pouquinho. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quem lê comigo? Em voz alta? Você está do lado, é só voltar as páginas. Vai? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Nem da briga, nem da gula, né? Nem da contenda, nem da enfermidade, nem da sujeira, nem do pecado, nem das distrações enganosas. Olha, irmãos, com carinho, cristão que não se importa em perder tempo, eu acho que não administra bem a sua vida. Você precisa ver onde você está gastando o seu tempo. Porque tem
Se tem algo que não se recupera nunca, é irreversível, é o tempo. Você nunca vai recuperar tempo perdido. Quem tem 40 nunca volta aos 39. O dia 28 de setembro de 2022 nunca mais voltará. O que você fez hoje está feito. O que você deixou no dia de hoje vai ficar para aquele grande dia. À meia-noite estaremos entrando em 29. E o dia 28 nunca mais. O que eu fiz hoje que me edificou? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para a minha vida? O que eu fiz com o meu corpo? O que eu fiz para a minha família? O que eu produzi hoje? De repente foram 2 horas de bate-papo e não tem 1 hora para orar a Deus. 1 hora para orar é cansativa, é muito cansativa. Mas 2 horas de bate-papo é um lazer tremendo. Curva a sua frente. Pai, muito obrigada. Quantas tentações que o cristão não percebe que está debaixo delas. E quantos, meu Pai, estiveram monitorados pelas potestades dos ares, desde coisas mínimas, sem perceber. Nosso Deus, agradecemos de todo o coração. A Tua palavra viva, é gloriosa demais. Mas quando encontra um coração acessível, um coração disponível para o Senhor. Não, meu Pai, somente a presença como que numa religiosidade, mas um coração aberto e principalmente as correções. Nosso Deus, como é bom, Pai. Como é bom, como é bom. Quando o Senhor vem e nos mostra onde estamos errando, porque podemos nos corrigir e deixar, Senhor, os erros para trás, para que a nossa vida produza, para que possamos, Pai, desfrutar verdadeiramente da comunhão do Teu Santo Espírito. Senhor, em coisas que nos edificam e edificam outras vidas. Se podemos ser úteis, sim, nosso Deus. A esposa para o seu marido, o marido para a sua mulher, os pais para os seus filhos, os filhos para os seus pais. Um semelhante ao outro, Pai. É tudo tão simples. Quando o Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nosso Deus, agradecemos. Pai, muito obrigada. Que prazer ouvir o Senhor, Pai. O Senhor nos ensinando, e hoje de modo tão especial e tão simples, a discernirmos as tentações. Coisa que Pai, é lamentável, Pai. Quando a Tua palavra é deixada de lado, e essas potestades dos ares ganharam terreno, e família cristã, um casal cristão que não para de brigar, uma pessoa, Pai, que é de Jesus, que não tem domínio próprio, que não segura sua boca, tanto nas brigas quanto no comer. Pai, nós agradecemos de todo o coração. Agora se entende com clareza por que o Teu Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E Jesus provou fidelidade em tudo e se preparou para resistir a todas as tentações. E não caiu em nenhuma. Nunca deu lugar ao diabo, pelo contrário. Manteve o seu poder e autoridade em todo o tempo. Por isso o Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus.